CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de varejo de alimentos. Eu converso com Mirela Gomiero, diretora executiva de RH, Sustentabilidade e Tecnologia do Grupo Pão de Açúcar. A companhia tem 39 mil colaboradores no Brasil, com mais de 600 lojas. Mirela, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana? Olá a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão importante nos dias de hoje, que é a sustentabilidade. Muito obrigada pelo convite, Rosana. Prazer é o nosso. Mirela, antes da gente abordar a plataforma de sustentabilidade do Grupo Pão de Açúcar, que a gente sabe que é muito robusta, vocês são pioneiros com relação à adoção de práticas sustentáveis. Eu queria a sua avaliação como especialista sobre o setor como um todo. O segmento está fazendo o suficiente para lidar com os seus riscos ESG? É uma ótima pergunta, Rosana. Assim, a gente tem evoluído, né? O assunto de ESG, ele tem estado cada vez mais na pauta das empresas e no mundo como um todo, devido todo ao compromisso que nós temos com o planeta, como cidadãos, também como empresas e também com os governos. Então, eu vejo que a gente vem evoluindo, tem trocado muita experiência, muitos fóruns, né? Tem surgido e a gente tem participado para influenciar cada vez mais a questão dos assuntos de sustentabilidade, de governança e também, né, todos ligados ao impacto social que nós temos. Então, eu vejo que a gente tem uma grande jornada pela frente junto a todo o segmento onde a gente atua. Até porque, Mirela, é um setor muito pulverizado, muito fragmentado. Você tem grandes empresas que realmente dominam o mercado e exercem um poder de influência muito grande, mas tem aqueles lojistas nos grotões do Brasil que não têm capacidade de investimento para se adequar à agenda ESG. Exato, como eu falei, é uma jornada, a gente tem que dar sempre passos, né, de acordo com cada negócio. A gente entende a nossa responsabilidade como grande grupo do varejo e que também exerce, né, uma influência em todas as regiões do Brasil, em outros lojistas, inclusive, que nós temos negócio ou que atuam em diferentes regiões, mas para levar o tema de sustentabilidade. A gente sabe que os consumidores, né, e todos os cidadãos hoje estão cada vez mais conscientes do impacto que a gente tem dentro do meio ambiente e da sua responsabilidade individual. Hoje é difícil, né, quem não sabe que tem que apagar a luz, né, que tem que separar o lixo, né, que talvez fazer uma caminhada ou ir de bicicleta para o trabalho e voltar também esteja gerando um impacto positivo. Mas principalmente as empresas têm uma grande responsabilidade para que a gente consiga mudar realmente e fazer esses saltos, né, mais acelerados em relação aos temas de ESG, seja ele de resíduos, seja ele, por exemplo, na questão de energia elétrica, seja ele de gás refrigerante, seja ele da cadeia como um todo, onde nós estamos inseridos no segmento alimentar, onde a gente faz a conexão, né, de milhares de fornecedores com milhões de consumidores, né, influenciando o tempo inteiro dentro dessa cadeia, mas também tendo grande responsabilidade de trazer o tema, influenciar para que a gente dê esses saltos de qualidade em relação ao tema e da forma com que a gente opera hoje dentro do dia a dia do negócio. Porque a gente ouve dizer que o setor de supermercados tem feito melhorias internamente na questão de segurança alimentar, uso de energia, valorização do capital humano, mas que vocês poderiam utilizar melhor o poder político e de influência exatamente para dar mais suporte à cadeia indireta, a esses fornecedores que não têm condições no primeiro momento de se alinhar à agenda ESG. Inclusive, Mirela, agora, no Fórum ESG da associação que engloba os supermercados, ficou decidido num plano de ação que vocês iriam tentar fazer de cada loja um ponto de conscientização das pessoas com relação às práticas sustentáveis.
Exato. É um compromisso muito bacana e que acho que é extremamente importante, porque nós somos realmente, em cada uma das lojas, nós nos vemos, né, como um hub que principalmente influencia não só na questão da cadeia, mas também no pilar social. A gente entende que a questão, né, de você trazer as famílias, né, com frequência, né, para as compras de supermercado e também lidar o tempo inteiro com a questão do alimento, acaba gerando uma série de impactos dentro da cadeia e também na conscientização do que nós temos que promover como projetos, campanhas, e principalmente como é que a gente faz com as questões todas de doação, de fome, de apoio à saúde, entre outras iniciativas que a gente acaba influenciando todos esses consumidores e a cadeia como um todo, Rosana. Bem, eu já levei, inclusive, material reciclável para um ponto que vocês têm na Marginal Pinheiros, em São Paulo, Uhum. porque na minha rua o caminhão da prefeitura não passava, agora está passando. Eu sei que vocês têm também parcerias para estimular a reciclagem, mas eu me lembro, Mirela, de uma experiência que eu tive na Alemanha, de ver, por exemplo, os supermercados retendo as embalagens. Então, eu comprava um produto, ali mesmo eu deixava a embalagem no supermercado e levava apenas o produto in natura para casa. Vocês pensam, no futuro próximo, implementar uma medida como essa, para a gente tentar lidar melhor com o ciclo de reciclagem no Brasil? A gente já tem, Rosana, alguns produtos onde a gente vende a granel dentro das nossas lojas, o que já é, né, uma iniciativa muito bem aceita por todos os nossos clientes e consumidores que estão dentro das nossas lojas. E, claro, uma série de parcerias para que a gente cada vez mais ative a questão do circular, né? Além disso, o programa Reuse também. A gente tem hoje, né, implantado esse ano com uma ambição de implantar em 100% das nossas lojas, liderado pelo time de meio ambiente, né, diagnóstico, planos de ação, toda a questão de infraestrutura, comunicação de treinamento, que sempre precisa estar ativado com todos os nossos colaboradores para promover essa mudança cultural, né, na separação, nas diferentes áreas, nos setores e também influenciando o consumidor como um todo. Então, ele é uma mudança que acontece tanto externamente quanto internamente, que a gente precisa estar preparado para isso. E como eu havia falado, e você comentou também sobre as estações de reciclagem, a gente tem, enfim, uma logística reversa, né? Então, somos pioneiros aqui na implantação das estações de reciclagem, com uma visão, né, que as ofertas, né, de pontos de entrega voluntária, acessíveis à população, como você disse, sendo um hub que é fundamental para incentivar o consumo consciente e uma vida mais sustentável também. Então, uma série de parcerias que nós temos para que as nossas lojas sejam esses hubs e que a gente também ajude, né, a criar a conscientização, a educação sobre o tema e que a população também leve, né, seus lixos, né, e seus componentes aí que são recicláveis para que a gente incentive essa questão da economia circular. É importante porque é uma questão de responsabilidade compartilhada. Agora, Mirela, Exato, um outro desafio do setor é o desperdício de alimentos. Eu tenho aqui dados exato. da FAO apontando que no Brasil a gente joga fora 15 milhões de toneladas de alimentos por ano. E cerca de 30% desse desperdício acontece no varejo. O que é que vocês estão fazendo para reverter essa situação? Uhum. Acho que é um problema, né, como um todo, que a gente tem que cada vez mais melhorar. A gente já tem hoje, trabalha com bancos de alimentos,
onde a gente doamos, né, o ano passado, mais de 3.800 toneladas de alimentos, de hortifruti, que não estão boas para venda, mas estão excelentes para o consumo. Então, elas são doadas tanto para banco de alimento quanto para instituições parceiras, Rosana, onde a gente, assim, consegue ter um aproveitamento melhor de todo o alimento e, além disso, ainda beneficiar muitas famílias. Além disso, a gente também tem um programa de doação, utilizando as lojas novamente como um hub, onde os clientes eles podem fazer doação de alimentos, né, beneficiando também muitas famílias. No ano passado, nós beneficiamos aí mais de 500 mil famílias com 5.000 toneladas de alimento para essas famílias. Então, é um trabalho que tem que ser feito novamente com as pessoas que são competentes dentro da sociedade como um todo, mas que a gente, né, tenha um funil, né, de desperdício cada vez menor e que a gente, dessa forma, consiga também beneficiar, né, as pessoas que precisam de ajuda dentro da sociedade como um todo. Agora, utilizar ofertas de uma forma estratégica, ou então trabalhar ali no limite da margem de lucro para vocês conseguirem vender de maneira mais ágil esses produtos que estão ali próximos ao vencimento. Também não seria uma forma de reduzir as perdas? Promoção, Mirela. A gente tem muitas promoções, inclusive hoje dentro das nossas lojas, né, nós temos ali uma seção específica, às vezes com produtos que estão próximo de vencimento, né, claro, que com preços mais acessíveis, no sentido, claro, de deixar, né, com que esses produtos sejam mais acessíveis. A gente também trabalha, né, com as nossas marcas exclusivas, com uma série de benefícios nesse sentido. Então, a gente entende, sim, Rosana, que estamos dando alguns passos que são importantes realmente em busca dessa priorização, né, na questão do consumo, né, e na questão também da sustentabilidade. Essa questão das marcas exclusivas é interessante do ponto de vista da sustentabilidade, porque você tem um impacto muito profundo, tanto na produção quanto na logística, né, Mirela? É verdade. A gente tem impacto como um todo e a gente tem que se preocupar fornecendo e produzindo aquele produto, né, na cadeia inteira, né? Então, se, por exemplo, a gente está falando da marca, né, Taek, Qualitá, por exemplo, se eu estou falando da proteína de ovos, por exemplo, né, de frango, então, tudo isso nós temos um olhar, né, extremamente crítico em relação à execução de auditorias, né, de o tempo todo também verificação dos processos para que a produção, a distribuição e também, né, a chegada desse produto na gôndola, ele esteja completamente seguindo as nossas políticas de sustentabilidade e também todos os requisitos que são legais. Olha, sobre essa questão do desperdício, eu queria discutir com você um ponto que está sendo muito aventado nesse momento, que é a possibilidade de flexibilizar a regra que trata da validade de alimentos. Aqui no Brasil, nós temos o modelo da data de validade. Se passa dessa data que está ali afixada no produto, o consumo é desaconselhado. Estão falando muito do modelo americano, chamado Best Before. E o produto pode até perder algumas características, como, por exemplo, o frescor e a crocância. Só que ele ainda pode ser seguro para o consumo, né? Não significa que ele está estragado. O que você acha dessa mudança de legislação para a gente aproveitar ao máximo um determinado produto? Eu acho que a gente tem que primeiro estudar com os órgãos competentes e técnicos, né, de como é que a gente pode aproveitar e também garantir que realmente o produto esteja apropriado para o consumo como um todo, para que a gente consiga disponibilizar isso dentro das nossas gôndolas. Então, tenho certeza que nossos times aqui técnicos estão avançando, né,
junto com os demais stakeholders dos setores como um todo, para que, se fizer sentido, claro, que a gente avance nisso, que seja de uma forma produtiva, positiva para a sociedade como um todo. Não vamos esquecer, né, que a gente tem que atender esse cliente, as exigências também desse cliente e da legislação como um todo em relação a esse processo. Mas a legislação no Brasil, Mirela, não É, atravanca determinadas medidas? Eu fico achando que tem muita é, burocracia, muitos entraves. Eu é. participei dessa associação, entrevistei alguns entes do poder político, né, governamental, e sempre fica aquela coisa, a gente precisa analisar, a gente precisa ver, conversar com uma, dá para não sei aonde, e a coisa não sai do papel. É. Enquanto Tem isso, a muita gente está jogando oportunidade, comida Rosana, fora, não né, tenha Mirela? dúvida para a gente avançar, desburocratizar, Uhum. mas, claro, uma série de análises técnicas, eu acho que também devem ser feitas para que a gente consiga avançar nesse sentido todos juntos, Uhum. né? Então, a gente acredita que tem que colaborar, né, para que a gente consiga desburocratizar e que faça sentido também essa questão da gente avançar com a data de validade, com todos esses diálogos, né, em relação à data de validade. Muito bem, vamos agora falar de pegada de Uhum. carbono. Quero saber quais são as medidas, as iniciativas do Grupo Pão de Açúcar para reduzir as emissões de gases do efeito estufa e, assim, colaborar com o cumprimento do Acordo de Paris. Claro, vamos falar um pouco sobre esse tema que é tão importante. Hoje, todas, né, as empresas têm uma grande preocupação. Essa é uma estratégia de sustentabilidade também. A gente tem um compromisso com uma agenda e também de ações da economia circular, como eu indiquei antes. A gente tem priorizado nos últimos 3 anos a definição de metas e adoção de sistemas e processos que nos façam avançar. Como eu disse, é uma jornada em relação aos compromissos que nós entendemos, né, serem os mais importantes para combater as mudanças climáticas e que a gente possa também reduzir as emissões atmosféricas. Então, nos últimos 3 anos, Rosana, a gente tem atuado para cumprir a meta de redução de emissões de gases de efeito estufa em no mínimo 30% até 2025. Além disso, né, a gente também tem a questão da ampliação das fontes renováveis. Então, hoje, né, até o final de 2021, 88% do consumo total de energia elétrica a gente mantinha, né, com contratos no ambiente de contratação livre, né, ACL, e também menos resíduos, né? Então, em 2022, em 2021, desculpa, para dar uma ideia, as nossas lojas produziram cerca de 27 mil toneladas de resíduo e que foram também encaminhados para reciclagem, outras destinadas para compostagem. A gente tem um programa chamado de Reuse, né? Como eu indiquei anteriormente, avançando, né, para que a gente faça um trabalho de mudança cultural, não só internamente, mas também externamente, e para que seja um processo realmente de educação, de mudança de comportamento para uma sociedade cada vez mais sustentável. Bem, você mencionou agora essa questão da energia, né, redução do consumo de energia, e chama muita atenção o fato do Grupo Pão de Açúcar ser a primeira empresa varejista a migrar para o mercado livre de energia. E a gente tem também evoluído para a questão da ampliação da fonte renovável, principalmente migrando, né, o consumo de energia para o mercado livre. Além também, claro, né, de assim trabalhar muito na questão não só da energia, mas também na questão das embalagens. Vou falar um pouquinho de marcas exclusivas. A gente tem um compromisso, Rosana, de até 2030 estar com 100% das embalagens de marcas exclusivas, então recicláveis, reutilizáveis e compostáveis. Então a gente acredita que para o combate à mudança climática, esses pilares, eles são extremamente importantes e compromissos também que nós temos para, de novo, melhorar a nossa neutralidade, né, em relação ao carbono. Olha, você me falou aí de medidas que dizem respeito às operações diretas, né, internas. O que é que vocês Uhum. podem fazer
para estimular a cadeia indireta a implementar os seus próprios planos de descarbonização? Muito boa pergunta. A gente, por enquanto, Rosana, está num programa muito forte, né, internamente, e claro que, como eu indiquei, tem uma série de parcerias que a gente faz hoje ligadas, né, a nossos fornecedores, seja na parte de economia circular para embalagem, seja na questão, né, de energia, entre outros, né, processos que a gente tem evoluído aqui positivamente em relação à jornada da sustentabilidade, tá? Então, os nossos pilares, né, de sustentabilidade, hoje como estratégia, eles englobam 5 grandes iniciativas. Então, a primeira é o trabalho na cadeia de valor, né, como eu indiquei, para uma oferta e consumo cada vez mais conscientes, o combate às mudanças climáticas, o compromisso com a ética e transparência, a promoção da diversidade e inclusão e, por fim, o impacto social e a promoção de oportunidades para a sociedade como um todo. Então, esses 5 pilares, eles guiam toda a nossa estratégia de sustentabilidade e também estão dentro da agenda de desenvolvimento de negócios. E claro que com isso vão surgindo inúmeras oportunidades para que a gente também avance em N outros temas e também parcerias como um todo, tá? Olha, eu quero insistir com você nessa questão do rastreamento da cadeia Isso, indireta, né, dos fornecedores, porque a gente sabe sim. que esse, Mirella, é um grande desafio, né, você conseguir garantir os padrões sociais na cadeia de abastecimento e ter, assim, relações Uhum, comerciais justas com os fornecedores. A gente observa que no seu segmento existem muitas controvérsias sobre uhum, as condições de trabalho desses fornecedores, inclusive com eventos que são polêmicos, que ganham muita repercussão, é, envolvendo terceiros e que podem ser um golpe para a reputação da empresa. Vocês, por uhum, exemplo, o que é que vocês fazem para evitar que aconteça o que aconteceu com o Carrefour? Existem uhum. métodos para isso ou a rede fica à mercê da própria sorte? Não, de forma alguma. A gente trabalha, como eu indiquei, sendo um dos pilares importantes, né, e parte da nossa agenda de negócio, toda a questão das cadeias. A gente tem cadeias que são extremamente importantes dentro da nossa estratégia, que são as cadeias ligadas aqui a alimentos, né, de proteínas, né, de animais in natura, por exemplo, carne bovina, ovos, suínos e também a questão de frango. Além disso, a gente tem uma série de padrões ligados à questão social. Então, a questão toda de políticas, né, ligadas à diversidade, à inclusão social, ao impacto social que a gente tem em cada uma dessas cadeias, e além disso, Rosana, uma série de auditorias, né, que indicam em todas as nossas cadeias, ou as nossas principais cadeias, hoje a gente ah, analisa, né, pelo menos mais de 15 cadeias, para que a gente esteja, de certa forma, usufruindo, né, aqui, controlando, sabendo, né, onde é que estão os pontos de fricção como um todo, para que a gente consiga cada vez mais melhorar o padrão de atendimento no final das nossas lojas e também do produto que chega dentro das nossas gôndolas, para que ele seja, de novo, linkado e principalmente estando de acordo com todas as políticas que nós temos hoje publicadas e dos compromissos que nós também já assinamos ao mercado. Já falamos do pilar social, do pilar ambiental, eu quero agora analisar com você a governança. O ponto Claro. positivo que vocês têm é que vocês estão listados no Novo Mercado, que é o mais alto padrão de governança corporativa da B3. As Uhum. metas de ESG da empresa também estão atreladas à remuneração dos executivos, isso é muito importante, porque estimula a todos, né, se empenhar realmente nessa Exato. agenda, mas existe uma crítica de que
há uma baixa representatividade feminina no conselho de administração. Então, conta para mim a quantas anda a representatividade, a liderança feminina no Grupo Pão de Açúcar. Claro. Deixa eu comentar um pouco sobre a questão das metas atreladas, né? As metas de ESG atreladas às metas dos executivos também, que isso é um ponto importante. Elas visam, claro, que cumprir os indicadores do que a gente chama de Índice de Sustentabilidade e Diversidade, o ISD, ao qual a gente tem aí 97% da nossa base de colaboradores, ela é elegível. O indicador, ele avalia a execução, né, de ações ligadas à sustentabilidade e os indicadores de ESG, né, que a gente compõe em duas metas. Então, o primeiro deles é o compromisso de redução de 38% de emissões de CO2 até 2030, levando em consideração o ano base de 2015. Então, essa é uma meta super importante que a gente tem em todos, né, elegíveis aqui a remuneração variável, e o outro é exatamente essa questão da diversidade, Rosana, o compromisso de atingir 40%, né, de mulheres em cargos de liderança, e a gente entende como cargo de liderança gerentes e acima, até 2025. Então, a gente tem, sim, um grande desafio. Acreditamos que não só, né, no processo de seleção, mas em toda a gestão de pessoas, a gente tenha como melhorar, né, os nossos indicadores, até que a gente tenha, né, efetivamente, uma representatividade em todos os níveis da organização. A gente tem programas que impulsionam esse tipo de acompanhamento e também de melhoria como um todo desse índice. Como um exemplo, desde 2019 a gente criou um programa de desenvolvimento de liderança feminina. Então, é um importante projeto que a gente atua de maneira enfática, né, no avanço da equidade de gênero. Então, o programa é voltado para mulheres gerentes de média liderança, início de carreira também, analistas, assistentes, com foco em nivelar, né, o conhecimento das mulheres, fortalecendo aqui a sua marca pessoal, quebrando estereótipos e vieses de gênero também. A gente, desde o início do programa, já formamos 700 mulheres. Então, eu tenho certeza que a gente vai atingir em breve todos os objetivos e, principalmente, esse equilíbrio em todos os níveis da organização, Rosana. Muito bem. Outra crítica que se faz é que falta uma maioria independente no conselho e também um presidente independente. Vocês estão trabalhando nesse sentido? É importante ter membros independentes no Conselho de Administração, né, Mirela? Para ter um olhar Não tenha mais isento, dúvida, mais Rosana. neutro, né? Exato. Esse é um tema que ele é bem crítico e que sim, nós estamos trabalhando junto, né, com toda a organização aqui competente para responder a essas questões. Muito bem. A gente viu agora na pandemia que houve uma mudança no padrão de consumo dos brasileiros, né? Um aumento nas vendas online. Esse me parece que vai ser um legado duradouro. Vocês estão investindo em inovação para avançar nessa questão da revolução digital? Claro, com certeza. A pandemia, não tenha dúvidas, né? Nós fomos aqui um negócio essencial para a sociedade, a companhia toda se uniu para servir a sociedade, que a gente não tivesse, claro que nenhuma crise de abastecimento, e realmente não tivemos. O Pão de Açúcar inovou essa questão da liderança, tendo, por exemplo, horários de atendimento exclusivo para idosos, rapidamente se adaptando às questões de segurança dos seus colaboradores e também dos clientes que estavam, né, dentro das nossas lojas. E, por fim, não tenha dúvida que a questão do digital foi extremamente importante. Muitos comentários e feedbacks de clientes no sentido de que bom, né, que eu posso contar com uma marca que me atende dentro do dia a dia e que também há mais de 20 anos, né, já está no mercado digital e, claro, que potencializou isso com a questão toda da crise da pandemia. Então, a gente tem
cada vez mais, né, um processo e um canal, né, que os nossos clientes podem se dedicar e que também podem experimentar, né, junto à marca, extremamente eficiente e que cada vez mais cresce dentro da companhia. Muito bem. Mirela, que prazer, viu? Muito obrigada pela sua entrevista. E eu Prazer é espero, todo meu, Rosana. Muito obrigada pela oportunidade. tomara que a gente se encontre brevemente. Com certeza, conte comigo e todo o grupo também, para que a gente avance, né, nessa jornada da sustentabilidade na sociedade como um todo. Muito obrigada. Eu conversei com Mirela Gomiero, diretora executiva de RH, Sustentabilidade e Tecnologia do Grupo Pão de Açúcar. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Letícia Valente, nos trabalhos técnicos a outra linda Priscila Gubiotti e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.